que muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas ela não engravida por isso, por aquilo. Você é especialista? Não é especialista. Por isso que a gente traz um profissional para o nosso estúdio, para que a gente possa entender. A Vanusa, como comunicadora, não pode sair falando. Você não engravida por isso, por aquilo. Você pode supor, você pode achar, mas você não pode determinar. E hoje a gente trouxe ela porque a gente queria entender melhor que doenças podem chegar silenciosamente na vida de uma mulher e fazer com que ela não engravide. E quando a gente fala de doenças na vida da mulher, a gente chama atenção também de doenças para a vida do homem. Porque, queira ou não queira, ambos fazem parte dessa chegada desse bebê. Então é muito importante a gente falar sobre isso, né, doutora? Sim. Seja bem-vinda, minha Obrigada, linda. bom dia. Estamos aqui para tentar contribuir. Sim, e aí a gente lembra das doenças. Eu já queria iniciar falando quais são algumas doenças silenciosas que podem chegar e, de uma certa forma, não trazer esse prazer para algumas mulheres. Acho que a mais prevalente, a mais frequente é a endometriose, né? Sim. É uma doença muitas vezes silenciosa, que se manifesta só com infertilidade. Apesar de trazer no conjunto a possibilidade de uma dor crônica, ela pode vir silenciosa. Muitas vezes é um diagnóstico lento, tardio, e talvez seja a principal doença silenciosa que gera infertilidade feminina. O que falar dos ovários policísticos? Os ovários policísticos também são uma causa potencial de infertilidade pelo transtorno ovulatório que ele traz, né? Normalmente, a paciente com ovário policístico, ela tem sintoma de irregularidade menstrual, aqueles ciclos longos, alterações de pele como pele oleosa, acne, muito pelo. Então, ela não é muito silenciosa, ela normalmente é sintomática, diferente da endometriose. Mas, além da endometriose, a gente pode falar de outras também. Por exemplo, endometrite crônica. O que é isso? É uma inflamação da camada interna do útero, que pode passar despercebida, na verdade ela é completamente assintomática, que hoje tem sido associada também com infertilidade. O diagnóstico praticamente a gente faz através de um exame chamado esteroscopia e com o estudo histopatológico, né, a biópsia do tecido. A gente está falando de doenças, doutora, mas aí a gente aproveita para chamar a atenção até das mulheres relacionada a outras situações que acontecem dentro do corpo dela e que às vezes ela desconhece. Sim. Como, por exemplo, o útero retrovertido, né? Sim. Muitas mulheres têm e conseguem engravidar. Outras mulheres têm e não conseguem engravidar. Isso é real? É real, sim. Na verdade, o útero retrovertido, quer dizer, virado para trás, ele é só uma apresentação diferente do que é o mais comum, que é virado para frente. Sim. A posição anatômica virada para trás, ela não tem essa associação direta com infertilidade. Na real, às vezes a retroversão acontece por doenças como, por exemplo, a endometriose. Daí ela pode ter uma dificuldade pela doença que leva à retroversão, mas não diretamente e somente pela posição virada para trás do útero. Por que eu toquei nesse assunto, doutora? Porque eu sou um exemplo. Sim. Eu tenho, não sei se tinha, a palavra certa é tem, né? O útero retrovertido. Mas eu consegui engravidar. Sim. E eu entendi, porque eu sou muito curiosa, de que em alguns momentos ele virava. Sim. E aí eu consegui engravidar dos meus 2 filhos. Mas logo com o Renato veio, depois de 11 anos veio o Bruno, e logo em seguida do Bruno é que eu vim apresentar a endometriose. Na verdade, talvez você já tivesse a endometriose e não diagnosticada. Porque a endometriose, a gente fala que é uma doença sistêmica. Ela não é uma doença limitada à pelve. Sim. Ela é como o câncer. Quando você faz um diagnóstico através de imagem da endometriose, quando você vê a lesão na pelve, com certeza você já tem lesões microscópicas, entende? Então, às vezes a gente não faz um diagnóstico, não visualiza essas lesões macroscopicamente, mas as lesões já estão lá em potencial. Então, ela é uma doença realmente que se revela tardiamente. Doutora, aí a gente aproveita esse momento também para falar para as mulheres sobre essas doenças que são silenciosas e que, de uma certa forma, pode trazer outros danos e também trazendo a diabetes, como por exemplo, os cistos policísticos, né? Os ovários policísticos, eles podem, de uma certa forma, provocar diabetes, ou não? Que na verdade, dentro do conjunto de alterações da síndrome de ovários policísticos, a gente tem essa predisposição para doenças como diabetes, hipertensão, obesidade.
É porque ela traz junto, dentro das alterações hormonais e metabólicas do conjunto, né, da síndrome, essa alteração no metabolismo da glicose, uma resistência insulínica, que também é uma situação assintomática. Você só descobre, às vezes, fazendo o exame, avaliação da glicemia, hemoglobina glicada e outros exames laboratoriais. Quando a gente fala das doenças silenciosas e a gente fala destas outras que não são silenciosas, mas que, na verdade, são tratadas de forma tardia, isso pode agravar alguma doença que está ali quietinha e, de uma certa forma, ela vai se agravar para que essa pessoa não venha engravidar? Pode, por exemplo, o ovário policístico, né? Se você não faz um diagnóstico precoce... Tem gente que deixa para depois, né? Uma transformação de estilo de vida, de dieta, alimentação, atividade física, que são pilares importantes para o controle do distúrbio, a coisa vai ficando cada vez pior. Você vai ficando com a resistência insulínica maior, chega no diabetes, a obesidade. Então, vão se somando alterações que realmente comprometem o futuro reprodutivo. Doutor, e a questão da idade da pessoa com essas doenças que são silenciosas? É, o ponto mais importante, né, para a mulher em relação à fertilidade, é a idade mesmo. É o grande marcador, né? A idade é o ponto, o fator que mais se associa com a chance dela engravidar ou não, né? Então, idealmente, a gente não deve adiar o plano de gravidez para além dos 35 anos, 37 no máximo, 38 é aquela idade que começa a angustiar. Então, se você tem a doença e não tem um diagnóstico a tempo, realmente a gente pode ter muita dificuldade de fazer acontecer. E como a gente poderia ajudar essas pessoas relacionado a essa dificuldade que elas têm por causa dessas doenças silenciosas e que ela possa, de uma certa forma, conseguir engravidar? Pelo menos, quais são os cuidados que ela tem que ter, já chamando a atenção daquela mulher que pensa ter um filho, se não é agora, mais na frente? É importante uma avaliação médica regular, né, com um ginecologista ou com um especialista em reprodução. Acho que não custa nada você dar uma passadinha se você tem um interesse em engravidar, mesmo tardio, para você conversar, ter alguns conhecimentos que podem ser importantes e transformadores. E estilo de vida também é muito básico, né? O que a gente come, se a gente pratica atividade física ou não, as horas de sono, se é um sono reparador. Então, tudo isso vai ter impacto na saúde geral e também na saúde reprodutiva. Interessante, doutora, o que você está falando, porque assim, as nossas jovens, muitas dizem, não pensa em engravidar agora, muitas não encontraram o parceiro certo, ainda não encontraram o tão desejado homem da vida delas. O príncipe encantado. O príncipe encantado. E aí elas demoram muito tempo, quando elas imaginam em ter um filho, já é um pouco mais tarde. Isso. Como é que a doutora vê hoje esse mundo das mulheres e o que elas têm relatado? É até bom a gente falar sobre esse assunto relacionado a essa gravidez que muitas vezes as mulheres têm tanta dificuldade. Nos últimos tempos, tem se dificultado ainda mais? Eu acho que hoje, Vanusa, as pessoas falam mais sobre isso. Eu acho que a gente tem falado, vocês, né, têm ajudado muito nessa informação, né, que chamar a atenção para isso, que hoje a gente tem uma grande ferramenta, que é o congelamento de óvulo, né? Você pode programar um futuro reprodutivo. Certo que não tem uma garantia de gravidez com a preservação dos óvulos e também dos espermatozoides, mas você tem mais chance, com certeza, de engravidar com um gameta próprio, se você quer adiar, né, o plano da maternidade e da paternidade. Então, acho que as pessoas estão falando mais, as mulheres têm tido mais essa consciência, têm procurado mais a gente nesse sentido de preservar a fertilidade. Doutora, o que impede de chegar a essa fecundação quando o assunto são essas doenças silenciosas? Depende da doença, né? A endometriose, por exemplo, é uma doença que interfere no processo reprodutivo em vários níveis. Ela altera a quantidade e qualidade de óvulos, ela altera a capacidade do espermatozoide ir lá e fecundar o óvulo, altera a capacidade do embrião grudar no útero, aumenta a taxa de abortamento. Então, são várias alterações dependendo da doença. Endometrite, que eu falei, uma inflamação crônica lá da camada interna do útero, tem interferência negativa na implantação do embrião. A resistência insulínica do ovário policístico interfere também na qualidade ovular, na implantação do embrião. Então, todas as doenças têm mais ou menos essa interferência negativa ou no óvulo ou na fixação do embrião lá no útero. Doutora, recentemente a gente trouxe uma nutricionista para o programa, até via Zoom, onde ela deixou algo muito
muito importante em nossas mentes e, ao mesmo tempo, um olhar diferenciado relacionado aos produtos que a gente muitas vezes coloca dentro de casa. Sim. Apesar da gente estar falando de doenças silenciosas, a gente aproveita esse momento para bater nesse foco e, de uma certa forma, chamar a atenção das mulheres, da população, né? E algo me chamou bastante a atenção porque ela falou sobre determinadas situações que acontecem adversas na nossa cozinha e que vai bater diretamente nos nossos hormônios. E a gente sabe que a questão do hormônio também, ele impacta de uma forma muito positiva também, até nesses momentos, né? Que a mulher tem toda uma vitalidade, né? Tem toda uma... Enfim, o corpo agradece muito quando a gente está bem com os hormônios. E a senhora falou da alimentação. Realmente, a questão de alguns produtos até que a gente tem dentro da nossa casa, alguns itens, alguns recipientes que a gente muitas vezes tem dentro de casa, eles podem afetar diretamente no nosso organismo? Eles parecem que sim, Vanduza, cada vez Não mais é algo forte. tão... Cada vez mais forte realmente as evidências científicas de que isso tem uma interferência. A gente sabe que a nutrição é muito base da nossa saúde, né? Isso é senso comum, você é o que você come, é fato. E realmente a nutrição tem aparecido muito forte, rapidamente, dentro do universo da infertilidade, associando mesmo alimentos, plástico, café, intoxicação por alumínio e chumbo, várias coisas dos dermocosméticos, né, também, que podem interferir negativamente lá na qualidade do óvulo, né? E a gente não vai muito longe. Por exemplo, o autismo. O autismo tem associação também com alimentação ruim. Cada vez mais crescente o diagnóstico de autismo. 1 em cada 4 crianças hoje, né? Diagnóstico de autismo. Então, isso também tem uma associação com a alimentação. E a gente tem que falar do todo. Porque quando a gente fala das doenças silenciosas, a gente não imagina, mas tudo que a gente está colocando dentro da gente vai contribuir de alguma forma, porque são nutrientes, são proteínas. Tem 1001 situações que nós estamos levando para o nosso corpo. Certo. E a gente chama atenção para tudo isso, porque, de repente... Não é só no mar que você coloca um plástico e um peixe vai lá e aquele alimento volta pra gente muitas vezes, mas dentro de casa. De repente você vai colocar algo num recipiente e você não tem ideia do que aquele recipiente está levando para aquele alimento e o que ele vai trazer para dentro de você. Naquele momento que você está ali fazendo aquele arrozinho, aquela comidinha gostosa e você está ali mexendo e você não sabe o que você está trazendo de alumínio para dentro daquela alimentação. É importante a gente falar sobre isso, né, doutora? Sim, e é muito alto, realmente, a intoxicação por metais pesados. Quando a gente vai fazer uma investigação individualizada, com exames, a gente realmente tem visto. E isso vem da panela que a gente, né, que a gente cozinha, vem do copo de plástico, né? As substâncias interagem mesmo com o alimento, né? E a gente acaba absorvendo mesmo indevidamente. Doutora, como mulher... falando desse assunto tão sério, eu gostaria muito que a doutora pudesse, de uma certa forma, chamar a atenção dos homens e mulheres quando o assunto é dificuldade para engravidar por causa de doenças silenciosas. Sim, os homens também se Sim, encaixam. fazem parte dessa história. A responsabilidade não é só da mulher. De jeito Às vezes nenhum. uma doença que se diz ser silenciosa não foi só dela, né? A infertilidade é do casal. E nos homens é muito frequente, por exemplo, a varicocele, que é a dilatação das veias lá do testículo. Ela se associa também com a alteração do sêmen, dos parâmetros seminais. Outra, prostatite, epididimite, que são infecções assintomáticas do trato genital masculino, também tem um impacto negativo no sêmen. Então, é igual. O homem, a participação é importantíssima na história, né? Apesar, assim, se a gente for colocar na balança, o óvulo, ele tem um peso realmente maior. O óvulo, ele consegue transformar um espermatozoide ruim. Ele consegue ativar um espermatozoide ruim. E a gente, quando fala de óvulo, a gente fala de unidades. A gente fala de 10, de 20, de 30. Espermatozoide, a gente fala de milhões. Mesmo um sêmen muito ruim, ele tem 1 milhão de espermatozoides. Então, é meio injusta essa matemática. Mas, de certo, 70% dos casos de infertilidade a gente tem o envolvimento do parceiro. Com certeza. E assim, muitas vezes a mulher não consegue engravidar. Ela pode estar com doenças sexualmente transmissíveis, doutora? Outra infecção silenciosa, né? Clamídia, gonococo, são bactérias que ascendem pela vagina, vão lá nas trompas, provocam um dano, uma fibrose, comprometem a funcionalidade do trato genital superior e isso muitas vezes passa despercebido completamente.
Quantas espermatozoides são expulsos, né? Ou até mesmo destruídos, ou muitas vezes aqueles que conseguem ali estar, muitas vezes traz danos para o próprio feto, né? Ele não consegue chegar lá, né? Com a trompa ruim, a trompa é o local onde as coisas acontecem. Então, se você tem uma trompa ruim, como sequela de uma doença inflamatória pélvica, a coisa não acontece, o embrião não chega a se formar porque o encontro do óvulo com o espermatozoide não acontece. Pronto, então a gente, acho que de uma certa forma, a gente foi falar das doenças silenciosas, mas não deixamos de falar da importância e da responsabilidade do homem e da mulher que pretende no futuro engravidar. Porque, na verdade, o que a gente precisa deixar bem claro é que se hoje você não quer, algum dia da tua vida você vai querer. Você pode querer. Né? E principalmente com aquele príncipe encantado que você tanto queria. Sim. E vice-versa, com aquela princesa que você desejava. E aí o preço é muito alto. É porque procriar, a gente fala que é a terceira lei do cérebro, né? Procriar é uma coisa que está entranhada na gente. Se essa coisa não acontece, existe uma frustração muito grande para quase 100% das pessoas. A gente não pode fechar em 100% porque tem realmente aquelas pessoas que não querem. Verdade. Mas é uma mínima parcela. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Desejar um feliz dia do trabalhador. Pra você também. Eu sei o quanto você é guerreira, o quanto você é uma grande médica, maravilhosa. Só de estar aqui nesse feriado junto com a gente, nos dando a oportunidade da gente informar e também informar com a sua capacidade, com a sua especialidade, a gente agradece e deseja para você um ótimo feriado. Obrigada, para você também.